ele deu as impressões iniciais dele ali, só que uma coisa que, assim, eu ouvi essa dúvida no Media Center, que eu fui lá um pouquinho depois desse evento, e eu também tive essa dúvida enquanto ele falava. O que o Diácono viu, o Diácono falou sobre a diferença, vamos dizer assim, na interação ali, principalmente com crianças, em como ele reage a coisas que são do interesse dele, mas no discurso, dá para cravar alguma diferença clara do Papa Leão XIV com o Papa Francisco nesse começo, ou ainda é muito prematuro a gente cravar que determinado aspecto com certeza vai ser diferente? Bom, sempre é prematuro porque a gente está ouvindo as primeiras palavras, né? É início de namoro, né? Início de namoro a gente acha mais do que sabe, né? Mas dá para notar já uma diferença de tom muito grande, né? Francisco, na verdade, já teve um tom muito diferente. Não é que Leão XIV é diferente de Francisco, ele é mais parecido com os outros papas. Francisco era muito diferente. Então, Francisco começa o discurso dele na sacada ali, depois que ele é eleito Papa, né? Ele começa com Buona sera, né? Então, é assim, ele começa com boa noite. Não é assim que normalmente os papas endereçam os discursos. Então, Francisco era muito espontâneo. O Leão XIV, claramente, parece ter menos espontaneidade, não que ele não vá ter, mas ele parece mais contido, até faz muito sentido, né? Francisco, apesar do Leão XIV ter morado, né, 20 anos no Peru, ele é norte-americano, ele é anglo-saxão, né? Ele tem uma outra origem. Francisco é argentino com ascendência italiana, né, que é para piorar. Então, ele obviamente tem essa coisa da espontaneidade muito aflorada, mais do que Leão XIV. Uma outra coisa que me pareceu, por enquanto, aí, essa é um pouquinho mais sutil. Nas palavras de Leão XIV, o que eu percebo é que ele olha um pouquinho mais, vamos dizer assim, com um pouquinho mais rigor para as tradições da igreja. Enquanto Francisco, ele era muito o pastor, a gente justamente faz essa distinção, né? Você tem pessoas, você tem clero, né? Bispo, padre, diácono, que é mais pastoral. Então é o cara que está mais na rua. Esse era o perfil de Francisco. E você tem aqueles que são mais justamente da teologia, da cúria. Então aquela galera que é mais da organização da igreja, mais eclesiástica. O Leão XIV, ele não é extremamente eclesiástico, mas ele não é pastoral que nem Francisco. Ele está ali do meio para o tradicional. Então, por exemplo, ele já faz questão de usar as vestes completas, como todos os papas fizeram, mas ele deixa claro, depois de Francisco, o que se esperava? Não vai ter mais, vamos ter uma simplificação. Não, ele bota tudo de novo. A missa que ele fez questão de fazer a missa toda em latim, né? Então ele fez a bênção ontem, ele fez a bênção Urbi et Orbi do primeiro dia, ok, que fizesse em latim, até porque ele já recebe esse texto em latim, então ali não tem muito espaço. Mas ontem, no Regina Coeli, ele fez a questão de dar a bênção em latim também. Então, ele me parece mais aferrado às tradições da igreja. De novo, não é errado. Ele faz o que tem que fazer. Ele não vai usar a quebra dessas tradições para passar mensagens. Ele vai passar mensagens de outra maneira. Ele já disse algumas vezes que vai continuar o legado de Francisco. Então, ele já garantiu isso. Não há dúvida de que não vai haver um cavalo de pau no papado, né? Ele vai continuar. Mas ele me parece que vai continuar de uma maneira mais comedida e olhando para as tradições, o que vai ajudar na unidade, né? Porque esse é um dos pontos de unidade da igreja. As suas tradições, as suas vestes, a sua solenidade. Por exemplo, ele entra na sala Paulo VI, ele poderia andar mais rápido, né? Ele tem juventude para isso. Né? Uhum. Mas ele entra solenemente, né? Aquele passinho, a gente chama que a gente brinca que é o passinho de celebração. A gente não sai correndo em lugar nenhum, né? A gente anda sempre solenemente, parece estar flutuando.
Ele fez exatamente isso. O povo aplaudindo, ele não olha para o lado, continua na mesma velocidade até se sentar. Quando se senta, olha para o povo e aí ele fala. Então, ele é muito meticuloso. E, de novo, o anglo-saxão é meticuloso. Então, ele parece... É isso. Francisco era muito espontâneo. A gente vai ver, por enquanto é isso que dá para falar, a gente vai ter esse choque do retorno, né, a uma espontaneidade menor. Não significa que ele não seja, mas é menor.